Olá! Hoje a gente vai mergulhar num momento bem chocante, eu diria, da vida de um dos grandes líderes da fé. Tudo isso para a gente descobrir uma verdade fundamental sobre o medo que tanto nos paralisa e, claro, sobre a graça que nos liberta. Vamos direto ao ponto. Olha só essa cena. A tensão aqui é palpável. Pedro, que estava ali comendo tranquilamente com os não-judeus, de repente, ele recua, se separa e a gente se pergunta, por quê? O próprio texto entrega a resposta numa única palavra. Ele estava temendo. E veja bem, não estamos falando de qualquer pessoa. Esse é o apóstolo Pedro, a rocha, o líder que pregou com tanta autoridade que viu o evangelho romper barreiras. E é esse mesmo homem que agora se encolhe diante de um pequeno grupo. Essa comparação aqui deixa tudo muito claro, não é? De um lado, o herói do Pentecostes. Do outro, o homem que cede à pressão. Uma queda que foi motivada por uma das nossas fraquezas mais antigas. O medo do que os outros vão pensar. Ok, então a grande questão é por quê? O que leva até mesmo uma pessoa tão forte a vacilar desse jeito? Vamos investigar a raiz disso. A própria Escritura nos dá uma pista. A resposta parece não estar só na pressão de fora, mas em algo que acontece dentro, nesse lugar que a Bíblia chama de coração. E essa definição é fantástica porque ela nos mostra uma coisa essencial. O problema de Pedro não começou ali na mesa, quando ele se levantou. Começou bem antes, nesse centro de comando interno, quando ele falhou em guardar o próprio coração. O que aconteceu foi que Pedro deixou o medo dos homens entrar e agir como um veneno, sabe? Contaminando a fonte de onde vinham suas atitudes e o levando a agir por orgulho e vaidade. Agora, as consequências disso, nossa, elas vão muito além de uma gafe social. A atitude de Pedro acabou gerando uma crise teológica seríssima. O interessante aqui é ver como um medo pessoal pode ter consequências públicas tão devastadoras. Ele não apenas quebrou a comunhão ali na igreja, mas na prática tentou reerguer um muro de separação que Cristo já tinha colocado abaixo. Foi um momento em que ele simplesmente esqueceu que a sua verdadeira identidade, o seu valor, estava seguro em Deus, e não na opinião de um grupo, por mais influente que fosse. Bom, essa história toda nos leva a uma pergunta que serve para cada um de nós, não é mesmo? A história de Pedro nos obriga a ser honestos, a encarar os limites da nossa própria força. E isso nos leva a procurar por um fundamento muito, mas muito mais seguro. E aqui está a grande virada de chave. A nossa esperança não está em sermos perfeitos, mas sim na graça de Deus que nos sustenta, que nos guarda mesmo quando a gente falha. Pensa só, nossa identidade não é construída nesse terreno instável de performance, de ter que provar algo o tempo todo. Pelo contrário, ela está firmada na rocha, na nossa união com Cristo. E que alívio que é entender isso de verdade. E esse é o ponto central. A graça de Deus não é só para o começo da caminhada. Ela está disponível para cada tropeço ao longo do caminho. Ele não nos descarta quando a gente erra. Então tá. O que tudo isso significa para nós na prática? No nosso dia a dia, com tantas pressões para a gente se encaixar em padrões. A lição aqui não é um simples tente mais forte. É o contrário. É um convite para depender mais profundamente de quem é fiel por nós. É aprender a desconfiar da nossa própria força e a confiar de verdade na força de Cristo. Essa frase resume tudo de forma brilhante, não acha? A verdadeira segurança não está em construir muros de autoproteção, mas em se render a Deus. A história de Pedro funciona como um espelho. E ela nos deixa com essa reflexão que com certeza vai ecoar por muito tempo depois que a gente terminar por aqui.